Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? É, já deixando um aviso, não liguem pro barulho de fundo que vocês devem estar ouvindo aí, que são os sapos, tem um riozinho aqui perto, sapos cantando toda noite. Bom, mas enfim, a palavra de hoje vai ser um pouco mais conversada, né? Dessa vez vai ser. O Espírito Santo me colocou para trazer para vocês após uma ministração que teve ontem na igreja que eu estava, né? De domingo, né? E dia 10. Cada você vai estar vendo esse vídeo outro dia, né? E naquele momento, em um momento específico, o pastor começou a falar sobre a presença, né? A arca, né? Sabe a arca da aliança de Moisés? Só que assim, lá mais pra frente, né? Lá em Samuel 4, capítulo 4, capítulo 5. Depois vocês pegam para assistir, para ler depois desse vídeo, né? Que lá fala um pouco mais sobre o momento que os israelitas, né? O povo de Israel, eles estavam com a arca, né? Que significava a presença de Deus, porém eles estavam longe da presença de Deus. Você fala, como assim? Se a presença de Deus era física naquela época? É porque eles estavam, a arca estava lá, só que eles estavam afastados da presença de Deus porque eles estavam cultuando outros deuses, né? Deuses de madeira, né? Essas coisas aí. Que é coisa, é só meio que assim, né? Eles criam esses negócios para dar permissão para eles poderem ficar fazendo as coisas bizarras dele, né? Adultério e por aí vai. Tudo que rompe os 10 mandamentos eles estão fazendo. Aí, então entrou a idolatria dentro de Israel, né? E numa dessa, eles foram atacados pelos filisteus, né? E os filisteus derrotaram Israel, porque Israel estava fora da presença de Deus. Israel só ganhava guerra porque Deus estava junto. Mas aí, quando eles se afastaram da presença de Deus, eles perderam. E aí, os filisteus pegaram tudo que era bem valioso, né? Dali da região que eles atacaram. E lá estava a arca. Então, para eles, aquilo lá não é que era a presença de Deus. Para aquilo ali era só mais um espólio de guerra, né? Então, eles pegaram essa arca e levaram lá para a cidade principal deles, né? E colocaram dentro da sala de Dagon. Aí você fala, caramba, que afronta, né? Colocar a presença de Deus dentro da sala de um pagão, né? De um deus pagão que nem existe, né? É só escultura. Mas tava lá com a escultura bem grande de Dagon. Aí colocaram a arca. E como a gente sabe, né? Nosso Deus é o Todo-Poderoso, né? Não existe outro Deus além do nosso Senhor. Então, quando colocaram a arca lá quietinha, fecharam a sala, foram embora. No dia seguinte, a arca estava tombada. A arca não, desculpa. A estátua de Dagon estava tombada. Inclusive, essa estátua era como esse deus Dagon, para quem não sabe. Ele era metade humano, que é metade de cima, e de baixo era peixe, ou seja, era uma sereia. Era uma sereia. Só que era uma sereia homem, né? Mas assim era o deus dele lá, né? Aquele deus de pedra, né? E aí no dia seguinte, quando colocou a presença de Deus naquele lugar, até as estátuas, que é o deus deles lá, teve que baixar a cabeça e ficou assim, caído, né? Em frente à arca, né? Então, e aí os filisteus chegaram lá e não entenderam nada o que aconteceu, assim, né? A estátua tava no chão, como se estivesse referenciando a arca, que é a presença de Deus naquela época. E aí eles foram lá, levantaram a estátua, botaram de volta. Tem uma estátua grande, pelo que entendi. Aí botaram de volta lá, beleza. No dia seguinte tava lá a estátua, braço para um lado, perna pro outro, né? Tava toda quebrada. Por quê? Porque, cara, quem é o soberano é Deus, não é com esses deuses qualquer. Então, só da presença de Deus tá lá, ele já deu um jeito de arrumar as coisas, né? E mostrar quem que é o soberano. Então, aí, beleza, né? Os filisteus viu que aquilo não era normal, que estava acontecendo.
Mas ainda assim eles ainda ficaram naquela, né? Mas aí começou a acontecer as pragas dentro lá da cidade de Filisteus, que eu não lembro o nome, mas era a cidade principal deles. E aí começaram a ter problemas, acho que tomara que o YouTube não derrube, mas problemas de hemorroida. E parece que, pelo que descreve, parece que eles estão tendo problema de câncer também, estão tendo caroços, né? Não sei, pelo que eu entendi, parece que era câncer, né? Mas enfim, e isso tudo por conta da presença estar num lugar que não era pra ela estar. Não era pra Arca da Aliança, que a presença de Deus está no meio da cidade pagã, que é os filisteus, né? Então, aí eles perceberam que isso tudo estava acontecendo, porque eles lembraram, pô, o Deus de Israel lá no Egito fizeram aquela praga toda, né? E eles sofreram por conta da praga. Então eles logo associaram que estava acontecendo a mesma coisa com eles, por conta da arca tá lá. Eles sabiam que era a arca, né? Só que eles levaram como fosse um espólio de guerra, né? Como se fosse um bem valioso. E que era, né? Porque é cheio de ouro e tal, né? Pra quem não conhece a arca, vai achar que é apesar que eles sabiam, né? E aí eles falaram, não, a gente tem que se livrar dessa arca. E começou a mandar para as cidades ao redor da Filistéia, né? E toda cidade que a presença de Deus parava, ou seja, a arca, aquela cidade sofria o mesmo tipo de praga, né? Os problemas de saúde que estava acontecendo, que eu falei anteriormente, né? E até chegar numa última cidade, e eles falaram, é o seguinte, se isso aqui é o Deus de Israel que está proporcionando isso, então a gente vai tentar devolver para eles para ver, né? Se for de Deus, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma carroça nova, colocar a arca em cima dessa carroça, pegar duas vacas que acabaram de ter bezerro e que nunca trilharam caminho nenhum, e vamos colocar nessa carroça. E se essa carroça for direto para a cidade dos israelitas de Israel, sem virar nem para a esquerda nem para a direita, é porque realmente era o Deus de Israel agindo, né? Esse foi o pensamento dos sacerdotes lá dos filisteus lá, que teve para tentar solucionar o problema que eles estavam tendo, né? E devolver a arca, né? E aí então, para quem não sabe o contexto, quando falam vacas novas, que acabaram de ter bezerro e nunca trilharam, ou seja, é uma vaca que não sabe puxar nada, né? Ela nunca puxou. Então, vai colocar nela, vai ficar lá parada, né? Se fosse com uma vaca normal, né? E além disso, geralmente as vacas que acabam tendo bezerro, elas não vão para longe dos seus bezerros, elas ficam perto do bezerro a todo momento. Então, assim, aí tem todo esse contexto por trás, né? Não só da leitura, mas tem um contexto por trás de você entender o porquê que aquilo realmente era algo sobrenatural, assim, né? Não era comum, né? Aí, quando isso aconteceu, pode ver que tá lá escrito lá. Eu só não lembro se é no 4 ou se é no 5. Eu acho que essa parte já é no 5 já, 5 ou 6. As vacas foram direto, as duas vacas foram puxando a arca direto para volta da cidade de Israel. E lá, né, voltou, e aí eles viram, os filisteus viram que realmente era o Deus de Israel que estava punindo eles. Quando tirou a arca, voltou ao normal tudo, né? Aí eles foram obrigados a devolver a arca de Deus, eles roubaram. E, bom, e aí a história continua, né? E quem quiser, depois vocês leiam lá. Mas o que eu quero falar com essa palavra, né? Lembra lá, hein? Quem quiser ler Samuel 4, 5 e acho que o 6 também. Essa primeira Samuel 4, 5, 6. Eu vou deixar na tela. Aí, o que eu quero dizer? É que, por exemplo, quando você tem a presença de Deus, ela tem que estar no lugar onde a presença de Deus tem que estar no lugar onde é de Deus, entendeu? É isso que eu quero dizer. Onde é de Deus. Quando a presença de Deus está num lugar que não é de Deus, começa a acontecer coisas que não deveria. Por quê? Porque aquelas pessoas estão corrompidas, né? Estão seguindo outras coisas. Então, a presença de Deus vai ser soberana ali. Então, vai começar a acontecer coisas que não deveria, né? Que nem punições, que nem foi para os filisteus, né? Porque aí vai falar, mas por que eles foram punidos? Eles não podiam ser convertidos? Então, né? Provavelmente não.
as maldades deles lá estavam muito altas. Então, quando não tem o que fazer, eles só sofrem a punição, né? Mas enfim, também a gente não tem como entender como que Deus age incompleto, né? Todo o contexto, né? Mas assim, a meta de Deus realmente é tentar salvar todas as pessoas, né? Assim, enfim, né? Voltando pro assunto. Então, quando você tem a presença de Deus, você tem que ter cuidado com a presença, porque a presença de Deus, ela tem que ter responsabilidade, né? Para ter a presença, né? E a presença de Deus, ela é algo tão imensurável, né? Então, que você não vai querer estar longe, sabe? Você vai querer estar sempre Deus por perto, porque aqueles que amam a Deus são protegidos, né? Eu tenho um versículo agora que eu não estou lembrando, mas que fala sobre isso. Ó, se a gente for para Romanos 8:28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E tem mais versículos sobre isso, né? Sobre o amor de Deus para quem tem a presença dele, para quem tem o Espírito Santo, né? Porque hoje a presença de Deus é o quê? É o Espírito Santo. Na época era a arca, né? Então hoje é o Espírito Santo, porque quando Deus vai à frente, as coisas tendem a dar certo, porque está seguindo a vontade de Deus, você está seguindo o seu propósito, né? Quando você não tem a presença de Deus, você basicamente vai estar pelo mundo. E o mundo é isso aí que você não sabe, né? É só notícia ruim, só coisa ruim, você não vai ter os anjos do Senhor. Basicamente, se você tiver com a presença, você vai estar vencendo as suas guerras diárias, né? E sem a presença de Deus, você vai estar vulnerável ao mundo, né? E não porque Deus se afastou de você, sim porque você se afastou de todas as guerras. E aí, realmente vai ser muito mais difícil as coisas, né? Se já é difícil para os cristãos que têm a presença de Deus, imagina assim, né? O ponto que eu quero chegar desse vídeo você tem a presença de Deus, né? Que hoje é o Espírito Santo. Depois da cruz, né? Jesus deixou o Espírito Santo conosco, né? E o Espírito Santo é a representação da presença de Deus dentro da gente, né? Então, um exemplo que o pastor até chegou a falar por exemplo, quando uma mulher ela tá grávida, e se ela começa a se sentir grávida já com seu bebezinho, né? Mas já os 7, 8 meses, e se ela se sentir triste, mal, o filho dentro dela, né, vai também se sentir triste e mal, vai sentir tudo o que a pessoa sente, né? E então, aí voltando para o nosso exemplo, por que o inimigo ataca tanto as pessoas? Por que o diabo ataca tantas pessoas? Porque além de querer afastar da presença de Deus, ou seja, afastar do amor de Deus, ele também quer que você atinja o seu Espírito Santo dentro de você. Porque quando você se sente mal, o Espírito Santo se sente mal, assim como uma grávida. Quando está triste, o filho dentro dela também se sente triste, entendeu? Mas recapitulando, quando o inimigo te ataca, o diabo te ataca, e você fica triste com aquilo que ele te atacou, você está sendo... na verdade, ele não está atacando só você, como ele está atacando o Espírito Santo que está dentro de você, entendeu? Causando um afastamento entre você e a presença de Deus, entendeu? Então, assim, todas as tentativas investidas do diabo na nossa vida justamente para isso, para a gente afastar da presença, a gente não ter a presença de Deus, entendeu? E a gente magoar o Espírito Santo. E um dos únicos pecados também que não tem perdão é magoar o Espírito Santo. Então, assim, é o pecado contra o Espírito Santo, não tem nem perdão. Os outros pecados têm perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. O que é o perdão e o que é um pecado com o Espírito Santo? Quantas coisas ruins você vem fazendo, mas tantas, sabe? Tipo, coisas que entristecem o coração de Deus, que você estará pecando contra o Espírito Santo, entendeu? E é uma pessoa que já não tem mais volta, entendeu? Tipo, é uma pessoa que não adianta. Ela conhece a palavra de Deus, ela sabe de Deus, mas ela quer continuar sendo impiedosa, né? Quer continuar fazendo as práticas ruins dela, né? E aí isso é um pecado contra o Espírito Santo, né? Ela nunca vai se arrepender. Por o exemplo de Judas, né? Judas não se arrependeu, ele teve remorso.
né? Ou seja, em nenhum momento ele teve o arrependimento da sua ação. Na verdade, ele ficou com remédio de ter sido descoberto, de ter feito aquilo, mas foi uma coisa mais peso de consciência do que arrependimento. Eu não sei, que parece bem estranho, porque se ele pesou a consciência, porque então ele se arrependeu? Não. Então, ele talvez, não sei por que motivo, mas foi um remorso, não foi um arrependimento sincero. Então, assim, acho que é basicamente isso. Então, resumindo de novo, se caso você não entendeu, o maior objetivo do nosso inimigo, das nossas almas, que é o diabo, que é Satanás, né? É o maior inimigo das nossas almas. Ele quer que a gente se afaste da presença de Deus. E como é que ele faz isso? Atingindo você, porque aí você ficando triste, ficando mal, fazendo as coisas erradas, você vai estar atingindo o seu Espírito Santo que está dentro de você, que é a presença, ocasionando o afastamento, né, de Deus, e caindo no mundo e basicamente indo para o inferno junto com ele, né? Mas com o diabo, né? Só que assim, o principal ataque que ele faz nas pessoas é para atingir o Espírito Santo dentro de você. Então, cuida, leia a Bíblia, se fortaleça na fé, ouve ministrações, tem muita gente boa aí no YouTube, né? Eu deixei até no meu canal umas indicações, mas aí tem que ver o que Deus te direciona, né? E é isso, e mantenha a Bíblia, vá na igreja. Cara, qualquer vício que você pode estar tendo agora, qualquer coisa que você acha que é impossível para Deus, não é impossível. Nada é impossível para Deus. Deus te livra disso. Mas é algo que é impossível assim para não. Deus te livra disso. Mas você tem que ter fé, você tem que se apoiar nele e buscar nele, que ele vai te livrar sim. É isso. Deus abençoe cada um de vocês. Essa palavra tenha falado no seu coração. Até a próxima.